a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco. Nosso tema de hoje, na verdade, é uma continuação da nossa última palestra aqui nessa casa, ocorrida no dia 6 do mês de outubro. Naquela ocasião, quando falávamos aqui da indiferença moral, citando uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito Lázaro nos diz que cada época é marcada com a virtude ou com as virtudes ou os vícios que serão capazes de salvá-la ou de levá-la à perdição. E então ele acrescenta que a virtude da nossa época é a atividade intelectual e que o nosso vício é a indiferença moral. E a partir desse raciocínio, nós citamos aqui a questão 913 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questiona dos vícios, qual seria aquele que poderia ser considerado como radical. E os Espíritos, então, respondem, já vulgo diz, é o egoísmo. E aí, então, se estendem dizendo que a partir do egoísmo se derivam todos os outros vícios. E daí, isso gerou uma certa confusão entre um dos nossos participantes, dos nossos frequentadores, que também é cursista, ou não sei se é cursista, se já fez os cursos aqui, porque falamos do egoísmo e não citamos o orgulho, que também é um vício do mesmo porte ou maior que o egoísmo. E então essa pessoa falou que ela se sentiu um pouco confusa, porque aqui foi colocado como sendo o egoísmo, quando na verdade seria o orgulho. Então, estamos aqui hoje pedindo desculpas a essa pessoa, porque nós, divulgadores, que nos propomos a esta tarefa de divulgação da doutrina espírita, temos o dever de esclarecer e não de confundir. Então, essas observações, elas são muito importantes, porque nos levam a refletir, a pesquisar e a estudar mais a doutrina que professamos. Então, lá em Obras Póstumas, Allan Kardec coloca também, no primeiro parágrafo, onde ele fala sobre o orgulho e a humildade. Ele diz o seguinte, que a maioria das misérias do mundo tem sua fonte no egoísmo. E mais adiante ele coloca que o egoísmo tem a sua fonte no orgulho. Em todas as pesquisas que fazemos, quando estudamos esses temas, nós observamos que os dois andam ali, coladinhos no outro. São companheiros um do outro. É muito difícil a gente separar o orgulho da vaidade, porque são dois vícios potenciais, daninhos, que causam verdadeiros desastres no nosso mundo íntimo. Provavelmente, todo egoísta é orgulhoso, como todo orgulhoso é egoísta. Então, sempre que se escuta falar, que se lê sobre o orgulho, ele vem sempre acompanhado do egoísmo. Assim como, quando lemos sobre o egoísmo, ele também está sempre acompanhado do orgulho. Então, nos permita aqui uma conclusão, uma observação pessoal. E talvez o ponto principal não seja sabermos se o orgulho é filho do egoísmo ou cai neste, mas empreender todos os nossos esforços para combatê-los no nosso coração. E foi exatamente por isso que trouxemos para a noite de hoje o tema caridade e humildade. Porque assim como o egoísmo e o orgulho são os nossos maiores vícios, a caridade e a humildade são as virtudes que anulam esses vícios. O Espírito, Paulo, o apóstolo, já é Espírito, em o Evangelho segundo o Espiritismo, nos deixa uma mensagem
belíssima falando sobre a caridade, dizendo que esta é a virtude por excelência. Aliás, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala fora da caridade não há salvação. E ele então coloca que essa máxima do Cristo, nela está contida, assim, a nossa, vamos colocar, a nossa salvação, na terra e nos céus. Na terra, porque quando nós somos capazes de colocar a caridade à frente, quando nós somos capazes de fazer a caridade conforme a entendia Jesus, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, quando nós conseguimos praticar a caridade dessa forma, nós teremos paz de espírito, nós viveremos bem aqui na terra e nos céus, porque nós também, à medida que vamos praticando a caridade, nós vamos desenvolvendo em nós a luminosidade que esta virtude nos traz. E ele ainda nos diz que seremos reconhecidos pelo perfume da caridade que exalamos. E acrescenta, porque quando nós fazemos a caridade, quando nós nos dispomos a fazer a caridade, nós estamos nos movimentando. A caridade é o amor que se movimenta, o amor em ação. Então, para que possamos fazer a caridade, nós precisamos exercer a nossa vontade. Nós ali estamos desejando o bem, desejando fazer o bem, a praticar a caridade. Quando, para não fazer o mal, segundo Paulo, na maioria das vezes, são necessários apenas remédios e acomodação. Então, se ficarmos quietinhos, parados, nós provavelmente não faremos o mal. Mas para fazer o bem, nós precisamos nos movimentar. E a humildade, que também vem anular o nosso outro vício monstruoso, o orgulho, ela é justamente essa noção que nós temos de quem somos. E o Espiritismo nos traz esses esclarecimentos, nos esclarecendo sobre a nossa origem, por que estamos aqui, de onde viemos e para onde iremos. E isso nos revela com as outras pessoas, nos faz perceber que nós não somos diferentes de ninguém, que temos todos os mesmos direitos e os mesmos deveres, e que os caminhos que escolhemos para que possamos galgar a nossa evolução moral, eles são escolhidos por nós. Então, isso nos faz reconhecer que somos todos irmãos, que somos todos filhos de um mesmo Pai. E assim, nós vamos exercitar a humildade. Nós não vamos nos achar diferentes de ninguém. Nós vamos perceber que as pessoas que ocupam os cargos mais altos, ou aquelas outras que ocupam também aqueles cargos mais humildes, mais simples, são exatamente iguais perante a Deus. O que vai nos diferenciando ao longo da caminhada são as atitudes que vamos tomando. O burilamento moral que vamos fazer. Mas nós sabemos, Jesus nos asseverou que nenhuma ovelha se perderia no rebanho. E, portanto, a nossa destinação também é a perfeição relativa a que somos destinados. Então, por mais que erremos, por mais que falhemos ao longo da caminhada, nós alcançaremos essa perfeição. A durabilidade desta caminhada vai depender das ações que vamos tomar aqui na terra. Então, caridade e humildade são as duas virtudes principais que devemos desenvolver ao longo da nossa caminhada para que possamos combater esses monstruosos vícios do egoísmo e do orgulho. E nós retiramos do Evangelho segundo o
Catecismo, uma página belíssima, que fala exatamente dessas duas virtudes, caridade e humildade. Um capítulo onde se fala dos infortúnios ocorridos. E ele cita uma mulher, uma senhora distinta, mas que se porta de forma bastante simples. Ela sai sempre para socorrer as pessoas, acompanhada de sua filha. Então ali ela chega nos lugares mais simples e reconhece, procura as pessoas a quem ela socorre. E é reconhecida em cada canto por onde ela passa. Porque em cada lugar as pessoas se dirigem a ela com respeito, com amor. Porque ali ela leva o socorro de que aquelas pessoas estão necessitando. Então ela chega em uma casa e ali se encontra uma mãe de família com seus filhos pequenos. E ela então comparece para levar todas as provisões de que eles necessitam para que tenham uma vida digna. O pai dessas crianças está gravemente doente, está internado em um hospital. E a mãe, sozinha com o seu trabalho, não dá conta de suprir as necessidades da casa. E então essa senhora se dispõe a fazer esta caridade, de levar a essas pessoas os alimentos que elas necessitam e os demais recursos de que elas necessitam para terem uma vida digna. Saindo dali, ela vai até o hospital para tranquilizar aquele pai, dizendo que a sua família se encontra em paz e que está tudo bem. Uma carruagem fica estacionada a pouca distância e ali um verdadeiro armazém se faz com todos os itens básicos necessários para socorrer os seus protegidos. E ela se faz sempre acompanhada da filha, para lhe ensinar como fazer a verdadeira caridade. E em determinado momento, a sua filha então lhe pede para que deixe que ela também faça a caridade. E ela então pergunta: mas minha filha, o que você possui de seu? Se eu te passar as coisas para que você entregue às pessoas, não será você quem estará fazendo essa caridade. E então ela diz: aprende a fazer algo útil e assim você estará dando algo de seu. Aprenda, por exemplo, a confeccionar roupas para agasalhar as crianças durante o inverno. E dessa forma você estará dando algo que lhe pertence. E assim, desta forma simples, esta senhora vai se conduzindo na vida, praticando e ensinando como fazer a verdadeira caridade. É uma mulher do mundo que ocupa uma posição de destaque, mas ninguém sabe o que ela pratica fora desse mundo. Cumprindo ali aquele ensinamento de Jesus, que nos diz que a nossa mão esquerda não deve saber o que faz a nossa direita, o que dá a nossa mão direita. Certo dia, porém, por acaso do destino, uma de suas protegidas lhe bate a porta para oferecer um dos seus artesanatos. E então, quando ela abre a porta e é reconhecida por aquela mulher, a outra toma espanto, pois não sabia que aquela senhora era assim uma senhora de destaque. E ela então diz: silêncio. E assim também falava Jesus: não diga nada a ninguém. Com essa passagem que está no capítulo Não saia a vossa mão esquerda, o que faça a vossa mão direita, nós
encontramos um exemplo que podemos deixar aqui, como fazer a caridade e a humildade ao mesmo tempo. Porque essa senhora tinha o cuidado de ir de forma simples para os seus atendimentos, para não humilhar as pessoas com seu luxo. Ela tinha o cuidado de dar com dignidade para que as pessoas recebessem sem constrangimento. E aí está a verdadeira caridade. Além da caridade material, faz-se aí a caridade moral. E Joana de Ângeles então nos coloca que nós devemos vigiar as nascentes do coração, pois é daí que brotam os melhores, como também os piores sentimentos. E devemos eliminar o quanto antes quaisquer sentimentos que nos levem a praticar atos que sejam contrários à lei do amor. Porque Joana também nos diz que a maioria das atitudes que temos é porque as atitudes daninhas, as atitudes egoístas e orgulhosas que temos é porque nós perdemos, nós esquecemos o endereço do amor. E Jesus, o nosso mestre maior, foi o maior exemplo que se conhece de caridade e de humildade. Em toda a sua passagem pela existência terrena, ele exemplificou essas e todas as demais virtudes. A começar do seu nascimento simples em uma manjedoura. E mesmo na cruz, sendo ali, não apedrejado, sendo ali rejeitado pela maioria, rejeitado pela multidão, ele mesmo assim ainda teve o seu gesto de caridade e disse: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então Jesus é ainda e sempre será o nosso maior exemplo de todas as virtudes que podemos adquirir ao longo da nossa vida. E se tivermos que imitar alguém, não tenhamos medo. Imitemos, que sigamos este que nos foi dado como modelo de vida da humanidade. Muito obrigada a todos pela respeitosa atenção. Muito obrigada a esta pessoa que fez essa observação, pois isso nos faz crescer e nos levou a pesquisar com mais afinco sobre esses dois temas tão importantes e que necessitamos tanto de combatê-los em nosso coração. Que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça sempre conosco. Sua mala está pronta? Esse é o tema do livro do Dr. Admir Serrano. Ele é psicólogo e pesquisador de experiências de quase morte, residente nos Estados Unidos, é colaborador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, na cidade de Miami. Nós também pesquisamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo para trazer essa proposta de reflexão nessa noite. Também nos motivamos pela data de ontem, o dia 2 de novembro, quando os cristãos católicos de todo o mundo comemoram, ou seja, cultuam os mortos. Aí nós pesquisamos um pouquinho na enciclopédia eletrônica Wikipédia, www.wikipedia.com.br, e acerca da criação desse dia. E descobrimos lá que Santo Odílio, ou Santo Odilon, que era abade da ordem beneditina na cidade de Cluny, França, e era o monge mor de toda a ordem, instituiu aos monges dessa ordem que no determinado dia do ano todos orassem, rezassem pelos mortos, principalmente aqueles que eram esquecidos, mas que orassem por todos os mortos, tanto aqueles que foram religiosos como os leigos.
Mais tarde, ou seja, Santo Odilon viveu no final do século X. E 400 anos depois, provavelmente o Papa Silvestre II instituiu que o dia 2 de novembro fosse o dia que todos os cristãos católicos escolhessem para cultuar seus mortos. Nossa proposta também, porém, sua mala está pronta, já está pronta, nós não vamos falar sobre o culto dos mortos. A doutrina espírita diz que nós devemos orar pelos mortos. A questão 323 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se devemos orar por nossos mortos ao lado dos seus túmulos, e os espíritos respondem que não importa o local onde vamos orar pelos nossos mortos. O que importa é o nosso sentimento, é o nosso coração, é em que condições vamos orar por eles. Mas a nossa proposta é de lembrar da morte, mas não de cultuar, quer dizer, não dessa vez. Nós pretendemos perguntar se as nossas malas para uma viagem, que é um fenômeno que ninguém escapará dele, que é o fenômeno da morte, se é o que nós comparamos com uma viagem a um país estrangeiro, se está pronta. Porque, ora, se vamos viajar a um país estrangeiro, precisamos saber como é o clima por lá, para que possamos levar os trajes adequados. Se for quente, não podemos chegar lá com roupas de inverno e vice-versa. E que língua devemos falar por lá? E qual é o dinheiro de lá, né? Qual é o câmbio que devemos trocar os nossos reais? Qual é o câmbio de lá? Qual é o dinheiro? Qual é a moeda corrente desse país? Então, temos que ter tudo isso na nossa mala, e também precisamos, para esse país estrangeiro, viajar com visto em nosso passaporte. Então, quando nos preparamos para uma viagem assim, a nossa mala é feita com antecedência e com cuidado, para que possamos chegar nesse país e não ficar perdido, não ficar à deriva. Assim também é a preparação que fazemos para a nossa pátria espiritual. Ora, que lá não tem uma moeda, um cunho monetário, mas tem algum tipo de bonificação, algum abono que eu deva merecer. E que abono será esse? Como é que eu serei bonificado nesse país? Que linguagem eu devo falar por lá? Como eu devo tratar as pessoas por lá? Então, lembremos também do Livro dos Espíritos, porque nos lembramos que Kardec pergunta qual é o modelo e guia para o homem. Então, qual seria o principal guia para fazermos essa mala, para fazermos essa viagem? Então, o Livro dos Espíritos diz, em síntese, a pergunta a resposta é um pouco mais longa, que Jesus é o modelo e guia. E se formos verificar toda a doutrina de Jesus e pudéssemos sintetizar em algumas palavras, como ele mesmo colocou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, seria a forma de sintetizar em poucas palavras toda a doutrina de Jesus. Ele mesmo disse que todos os mandamentos estariam resumidos nesses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a troca de câmbio, a moeda, as roupas, porque o clima dessa nossa pátria, a pátria definitiva, a pátria espiritual, é o clima do amor. O vício do passaporte está na nossa consciência. E a assinatura dele é o amor. É o que fizemos valer de amor. Mas é tão difícil falar do amor. E aproveitando um comentário de uma palestra de Divaldo Franco, em que ele conta um caso muito pitoresco do relacionamento dele com os colaboradores da Mansão do Caminho, e ele diz que uma de suas colaboradoras chegou no dia de manhã, ele havia convocado, pedido aos seus colaboradores,
que fossem realizar um trabalho, que ele precisava de uma ajuda para realizar um trabalho. E essa foi a que chegou mais cedo e chegou para ele. Ele havia feito uma palestra muito bonita, citado sobre o amor, dito por Joana de Ângeles, e ela chegou e falou: Divaldo, eu estou maravilhada, eu sou outra, eu renasci. Isso que aconteceu, minha irmã. Seus olhos estão brilhantes. Pois é, aquela palestra de ontem, isso é maravilhosa. Enfim, eu descobri, realmente, não tem escapatória. Podemos fingir o que quisermos, mas é o amor que é o sentimento principal que nós devemos ser cultuados. Então hoje eu amanheci o dia amando. Eu falei: mas que bom! Hoje mesmo eu vou precisar muito de você então. Pois é, Divaldo, eu cheguei para tomar café da manhã na minha casa e beijei todo mundo, abracei todo mundo. Cheguei aqui, abracei, beijei o porteiro, disse a todo mundo na rua: olá, como vai? Pois é, eu estou amando. Minha irmã, você não compreendeu ainda o que é o amor, não. O amor não é dar beijinhos e abraços, não. Isso faz parte da boa educação, da alegria quando é real, que sentimos ao ver um amigo, um companheiro, temos vontade de abraçá-los, dedicá-lo algum afeto. É uma demonstração de amor, mas a principal, a verdadeira demonstração de amor é nos colocarmos no lugar das pessoas. Hoje mesmo nós vamos saber o que é isso. Nós vamos visitar a comunidade tal. Por quê? Mas aquilo é uma favela? Pois é. Não, eu não posso ir lá, não. Ah, eu não vou conseguir abraçar aquelas crianças. Minha irmã, então você não entendeu o que é o amor. O amor é se colocar no lugar das pessoas. Se elas estão com fome, você se coloca no lugar dela. E sente fome também. Mas se você tem um pão, aí você reparte os dois, você sente fome. Aí é o amor. Então a nossa principal moeda, as nossas roupas, a nossa mala, e tenhamos muito tempo para fazê-la, realmente ela deve estar lotada de amor. E o vício no passaporte é da nossa consciência. Porque não vamos prestar conta para ninguém vai nos perguntar: muito amaste? Não, é a nossa consciência, é quem vai nos dizer. Conta o Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele retrata da Bíblia uma passagem de uma parábola contada por Jesus. É no capítulo 16. É a parábola do mau rico. Conta que um rico, que morava num palácio suntuoso, tinha de tudo que o dinheiro podia comprar, e na sua porta morava, aliás, na sua porta ficava um indigente, um pedinte de nome Lázaro, tinha o corpo coberto por custemas, por feridas, e ele ficava ali à porta do palácio do rico, para que sobrasse algumas migalhas, para que ele pudesse se alimentar e se vestir. Porém, a única coisa que saía daquele palacete eram os cães, que de vez em quando vinham e lambiam as feridas do pobre Lázaro. Um dia, portanto, Lázaro desencarnou e foi acolhido por pai Abraão em seu reino. Não custou muito tempo e o rico também veio a desencarnar. E quando chegou no mundo espiritual, olhou e viu que Lázaro estava no conforto, no seio de pai Abraão, sendo consolado, sendo confortado. Então o mau rico disse: pai Abraão, tende piedade de mim e peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo para que ele possa pingar da minha língua, para que eu possa experimentar algum frescor dessa chama terrível que me queima. Então pai Abraão respondeu: olha, Lázaro muito sofreu lá na terra. Ele só teve como acolhida o frio, a fome, as suas chagas que ninguém tinha piedade em balsamizar. Ele hoje está recebendo a sua recompensa por muito ter sofrido. Você viveu na opulência, na fortuna, não se importando para o seu derredor. Você já teve a sua recompensa lá. Agora você sofre pela condição em que você viveu. Além do mais, entre nós há um abismo. Nem nós podemos ir aí, nem você pode vir para cá. Então, pai Abraão, tenha misericórdia. Manda que
Lázaro volte à terra, e na casa do meu pai eu ainda tenho 5 irmãos. Manda que Lázaro vá até lá e conte das tormentas que eu sofro aqui, para que eles possam fazer penitência e não passar também por isso. Abraão então respondeu: não, eles têm a Moisés e os profetas, que eles os escutem. Não, pai Abraão. Se um dos mortos ressuscitar e forem até lá, eles acreditarão. Abraão então respondeu: ora, se eles não acreditam em Moisés e os profetas, por que acreditarão em um de nós se ressuscitarmos? Assim, nessa parábola, porque Jesus falava por parábolas. Parábolas são histórias que retratam um ensino moral, uma sabedoria através da alegoria. É claro que o seio de pai Abraão é a providência divina. E pai Abraão é uma entidade espiritual que nos acolhe no mundo espiritual. E Lázaro muito sofreu, por isso expurgou. Estamos num mundo de prova e expiação, ele expurgou. Então ele estava numa condição mais confortável do que o chamado mal rico, que viveu do orgulho, como bem disse a palestra da nossa querida Noélia, e se privou de fazer a caridade. Então sobrou para ele o chamado gemer e ranger de dentro. Então, como estamos preparando a nossa amada? Estamos amando? Estamos carregando ela de amor? Verifiquemos no visto do nosso passaporte a morte, que tenhamos muito tempo para preparar essa mala. Mas nós sabemos que a morte, ela não manda recado, ela não manda telegrama. Divaldo nos conta também uma passagem interessante, que ele diz, quando ele era muito ingênuo ainda, que a sua mentora, Joana de Ângeles, disse: olha, meu filho, cuidado para você não morrer na hora errada. Ele diz que ele dizia, se dizendo, muito ignorante, diz: mas meu irmão, e tem hora errada para morrer? Tem, meu filho. Podemos morrer uma hora em que estamos para dar o perdão. Podemos morrer uma hora em que estamos em conflitos conosco mesmo por causa do nosso egoísmo. Não assistir a palestra da Noélia, aí eu observava essa parte do egoísmo, da falta da caridade, de praticar o amor através da caridade. A morte pode nos acercar no momento em que estamos maldando o nosso irmão, que estamos maliciando. Então, cuidado para não morrer na hora errada, meu filho. E nós sabemos que todos esses defeitos que ainda cultivamos por causa da nossa inferioridade moral, que é da malícia, da falta de perdão, do melindre falso, é a nossa falta de amor, porque não nos colocamos no lugar do nosso irmão. Então nos apressemos em começar a preparar a nossa mala, porque é dela que nos valeremos para nos apresentar a nossa pátria definitiva. Muito obrigado pela atenção de todos. Desde já desejamos um feliz retorno aos seus lares. Antes, porém, para fazer a prece final do passe coletivo, contaremos com a colaboração do nosso irmão Valfrido Carvalho.